Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense psicológico chamado 3 Days of a Blind Girl. Alerta de spoilers a seguir. Após uma operação nos olhos, a senhora Ing fica cega temporariamente e levará 3 dias para que seus olhos se recuperem totalmente. Felizmente, ela é casada com o cirurgião Jack Ing, o que significa que eles podem pagar uma empregada para ajudar em casa. May está encarregada de todas as tarefas domésticas e ainda tem tempo para flertar com o seu amigo policial, que conseguiu ingressos para ver o show de um cantor popular. May aceita ir com ele, mas somente se ele fizer um favor para ela primeiro. Ela precisa que ele leve o rolo de fotos de Jack para ser revelado, porque ela se esqueceu de fazer isso e não quer problemas com seu chefe. Pouco depois de sair, May pede permissão para sair também porque precisa comprar mais remédios para a asma, mas promete voltar em breve. Agora que está sozinha em casa, a senhora Ing decide se sentar ao lado de fora e aproveitar uma brisa fresca, enquanto passa tempo com o seu cachorro. O animal de estimação quase foge, mas é pego por um homem chamado Sam, que imediatamente amarra o animal à sua casa. Sam veio para ver Jack. Aparentemente eles costumavam ser colegas de classe, e Jack operou a esposa de Sam. A senhora Ing o convida para tomar uma bebida, mas Sam só a ajuda a entrar e depois vai embora de fininho. A senhora Ing acaba adormecendo no sofá e acorda à noite com uma tempestade do lado de fora. Jack ainda não voltou, o que é preocupante, mas quem volta é Sam, que toca a campainha e explica que não conseguiu pegar um táxi por causa do tempo. Sem suspeitar de nada, a senhora Ing permite que ele entre e tome um chá com ela. Ela também permite que ele pegue emprestado algumas roupas de Jack. Na privacidade do quarto do casal, Jack pula na cama enquanto come uma banana suculenta, se sentindo como um rei. Depois, a senhora Ing e Sam se sentam na sala para conversar um pouco. Sam compartilha o fato dele trabalhar em uma gráfica e fala sobre o quanto ama sua esposa. No início, ele fala dela de forma doce, mas logo ele começa a reclamar do fato que ela não o deixa tocá-lo por causa da tinta em suas unhas. Quando ele percebe o que está fazendo, ele rapidamente pede desculpas e decide partir, já que a chuva finalmente parou. Quando ela tenta voltar à sua rotina habitual, a senhora Ing não consegue por causa da sensação de que alguém está a seguindo. Mas ela decide ignorar isso por enquanto e tomar um banho. Entretanto, nós sabemos que Sam está de fato na casa, tomando banho com ela. Ele se mantém em silêncio e deixa suas mãos próximas à senhora Ing. No entanto, ele não consegue evitar ir mais longe e cuspir um pouco de água nela, fazendo com que a senhora Ing entre em pânico. Sam foge, mas quando a senhora Ing desce cuidadosamente para ver o que está acontecendo, Sam aparece fingindo ter voltado das ruas e faz uma cena fingindo estar lutando contra o intruso e chutando-o para fora da casa. Depois, Sam coloca um remédio para dormir em um copo de leite que ele dá à senhora Ing para ajudá-la a se acalmar, ainda fingindo estar de olho no intruso. E assim que ele vai embora, a senhora Ing tranca a porta e tenta usar o telefone na mesinha de cabeceira, mas os fios foram cortados. Na manhã seguinte, a senhora Ing acorda e encontra Sam comendo aos pés da sua cama. Ele a arrasta para baixo, onde tem o café da manhã, esperando. Mas a senhora Ing não quer comer sem ir primeiro à polícia. Para enganá-la, Sam pega o telefone e finge ligar para a polícia. Mas desde que ela tentou o telefone ontem à noite, a senhora Ing sabe que não está funcionando e finalmente percebe que Sam tem sido o bandido o tempo todo. Então ela tenta fazê-lo sair, dizendo que Jack vai voltar logo. Mas Sam sabe que ele está fora em uma viagem, porque ele está planejando isso há um ano. Ele também sequestrou May e a colocou no porta-malas do seu carro. A senhora Ing entra em pânico e tenta sair da casa, mas encontra todas as saídas trancadas enquanto Sam faz birra, porque um rato o mordeu. Enquanto ela se move, Sam se aproxima para provocá-la e lhe faz perguntas inapropriadas sobre seus desejos interiores, questionando se ela já quis outro homem que não fosse Jack. Algumas horas depois, e faz com que a senhora Ing coma, mesmo que ela não esteja com fome, ficando rapidamente enjoada, depois que Sam confessa que cozinhou o cachorro. Sam não a deixa ir se ela não terminar tudo, então a senhora Ing deve continuar comendo enquanto chora com a perda do animal. Depois, enquanto Sam assiste algumas fitas de vídeo da família, a senhora Ing corre para o banheiro e vomita tudo que comeu. Depois ela tenta gritar por ajuda, mas como ninguém pode ouvi-la, ela tem um surto e começa a destruir os objetos no banheiro. Quando está mais calma, ela volta ao seu quarto, onde Sam se aproxima como se tudo isso fosse normal e começa a falar da sua esposa novamente, explicando que ele descobriu que ela não queria que ele a tocasse porque ela tinha outro homem, não por causa da tinta em suas unhas. Ela começa a fingir ter um ataque de asma e menciona o nome de May, mas quando Sam traz o remédio da bolsa de May, ele o encontra vazio, porque nunca a deixou chegar à farmácia.
Não querendo que a sua vítima morra, Sen aceita ir comprar mais remédios, mas somente depois de trancar a Sra. Ing em um armário. Primeiro ela encontra suas chaves, mas Sen quebrou todas elas. Em seguida ela encontra o telefone celular que Jack havia deixado cair no sofá, mas a sua bateria acabou. A Sra. Ing começa a chorar até que se lembra do carregador em seu quarto. Então ela sobe as escadas levando o celular em suas mãos. Não há tempo para chegar ao quarto agora, então para evitar que Sen descubra seu plano, ela rapidamente coloca o celular entre as pernas para escondê-lo. Quando Sen a encontra, ele não suspeita de nada e a leva para o quarto para fazê-la tomar o seu remédio e descansar, dando a Sra. Ing a chance de colocar a bateria na tomada assim que ele sai. Em seguida, Sen conta que o homem com quem a sua esposa o traiu tinha sido Jack, o seu médico. Por 2 anos, Sen não disse nada sobre o caso porque queria que a sua esposa melhorasse, mas no final ela teve um ataque cardíaco e morreu, o que significa que Jack não fez o seu trabalho direito. Alguns momentos depois, um ladrão invade a casa e encontra a Sra. Ing em seu quarto. Ela tenta se defender com um guarda-chuva, mas o ladrão facilmente a domina e a amarra na cama, ignorando seus avisos sobre Sen, porque ele acha que ela está mentindo para afugentá-lo. Então o ladrão dá a volta pela casa para roubar algumas coisas antes de voltar para o quarto, e com a intenção de se defender, ela o morde, fazendo o ladrão recuar e se chocar contra Sen, que imediatamente começa a bater no ladrão, chegando ao ponto de queimá-lo com um cigarro e espremer dolorosamente as suas partes íntimas. Em seguida, Sen cala o ladrão colocando uma banana em sua boca e usando uma tesoura para causar mais danos entre as pernas do intruso. Depois que o ladrão desmaia, alguém toca a campainha. É o policial que veio buscar May para ir ao concerto. Sen finge ser Jack e lhe diz que May não está lá, o que o policial acha muito estranho. Quando ele abre a porta do quarto principal, encontra uma pessoa dormindo debaixo dos lençóis, e nesse momento Sen o detém, trazendo uma bebida e dizendo que a Sra. Ing está dormindo porque ela não se sente bem, quando na verdade a pessoa debaixo dos lençóis é o ladrão inconsciente. Enquanto isso, a Sra. Ing consegue abrir as portas do armário onde estava presa, mas a sua boca, mãos e pés estão amarrados, e ela só consegue se mover muito lentamente. Enquanto Sen manda o policial embora, a Sra. Ing chega à cozinha e usa uma ferramenta para cortar as cordas, antes de sair correndo para fora da casa pela porta dos fundos. O motorista tem uma voz aguda, e quando a Sra. Ing toca a mão dele, descobre que é uma mulher, fazendo-a acreditar que está seguro. Mas na verdade este é Sen mudando a sua voz e usando o corpo de May. Ele obviamente leva a Sra. Ing de volta para casa. Enquanto isso, o policial se lembra que esqueceu de deixar as fotos na casa, e quando as verifica, ele finalmente percebe que o homem que viu não era Jack. O policial corre de volta com a sua arma, e enquanto explora a casa em silêncio, encontra a Sra. Ing no banheiro, promete ajudá-la a sair, mas agora que está distraído, Sen aproveita a chance de se aproximar e o apunhalar até a morte. Ing finge estar de boa para manter Sen distraído, enquanto ela tenta alcançar a sua arma, mas o seu plano é interrompido quando Jack volta de repente. Obviamente ele pensa que este é um caso normal, então Jack empurra Sen para longe da sua esposa e o chuta algumas vezes antes de se voltar para a Sra. Ing para gritar com ela pela sua traição, o que dá a Sen a chance de recuperar a arma e atirar na perna de Jack, antes de fazê-lo confessar que ele de fato tinha ficado com a sua esposa antes da sua morte. Enquanto Sen bate em Jack, a visão da Sra. Ing continua voltando, ainda está desfocada, mas isso permite que ela encontre o atiçador de fogo e acerte Sen com ele. Infelizmente, isto não é suficiente para detê-lo, e Sen apenas tira o atiçador da mão dela antes de voltar a bater em Jack. Parece que Sen ainda não conseguiu perceber que a Sra. Ing está começando a ver novamente, então ela aproveita para pegar vários objetos pela casa e fazer um plano. Ela joga um monte de taxas no chão, e quando Sen pisa nelas enquanto a procura, a Sra. Ing o surpreende por trás e usa uma lata de spray com um isqueiro para queimar o rosto do seu inimigo. Infelizmente, o spray deixa de funcionar rapidamente, forçando a Sra. Ing a correr para a cozinha para pegar novas ferramentas. Desta vez, ela joga um pouco de pó nos olhos de Sen, antes de bater nele com um pedaço de comida congelada. Sen tenta se defender com um atiçador de fogo, mas não consegue ver bem, e como não consegue encontrar a Sra. Ing, ele decide forçá-la a sair, colocando fogo na casa. Mas antes que ele possa iniciar um incêndio, a Sra. Ing salta em cima dele e o apunhala com um lápis antes de fugir. Quando Sen se aproxima dela por trás, ela pode contra-atacar esmagando um vaso na cabeça dele, e depois ela corre de volta para a cozinha, onde pega um monte de latas de cerveja e as coloca no micro-ondas, ligando-o antes de se esconder atrás de uma porta. Sen tenta ir atrás dela, mas enquanto ele tenta abrir a porta, o micro-ondas explode e o derruba.
Ying sai pensando que finalmente é seguro, mas Sam está realmente acordado e tenta atacá-la. Sem outra escolha, a Sra. Ying pega o atiçador de fogo e apunhala Sam com ele. Depois ela vai para a sala de estar e encontra o seu marido pedindo perdão. A Sra. Ying se recusa a perdoá-lo porque é culpa dele que agora ela é uma assassina. Mas ao se aproximar para gritar com ele, ela descobre que Sam estava atrás do corpo de Jack fingindo ser ele. Essa é a gota d'água para a Sra. Ying, que perde a paciência e começa a bater furiosamente em Sam com um atiçador de fogo até que ele esteja morto de vez. Algumas semanas depois, a Sra. Ying está vivendo a vida de uma mulher independente na cidade. Quando um cara aleatório tenta pegar o táxi que ela parou, a Sra. Ying o empurra para longe enquanto ela lembra que ninguém deve tratar as mulheres como frágeis e delicadas. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.